Bem-vindo! Estamos começando agora a terceira parte da aula 35 de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações exponenciais e logarítmicas. Nessa parte da aula, nós veremos como resolver equações logarítmicas e vamos começar relembrando algumas propriedades importantes das funções logarítmicas e exponenciais que serão úteis para o nosso objetivo. Como vimos na primeira parte desta aula, se tivermos a elevado ao log na base a de x, esta expressão é igual simplesmente a esse termo que aparece dentro do logaritmo. Essa propriedade é particularmente importante para extrairmos um termo de dentro do logaritmo, o que sempre ocorre quando temos equações logarítmicas. Outra propriedade importante das funções logarítmicas é o fato delas serem injetoras. Então, se tivermos log na base a de x igual a log na base a de y, isso significa que podemos igualar o conteúdo do log do lado esquerdo com o conteúdo do log do lado direito. Note que na propriedade 4 apresentada aqui em cima, a base da função exponencial tinha que ser a mesma base da função logarítmica. E aqui embaixo, nesta equação, a base do logaritmo do lado esquerdo tem que ser a mesma base do logaritmo do lado direito. De posse dessas propriedades, podemos passar à resolução de equações logarítmicas. Vejamos então o roteiro para isso. As equações logarítmicas que resolvemos nessa aula têm que ter um desses dois formatos. Ou escrevemos o log na base a de uma expressão que envolve a variável x igual a uma outra expressão que não envolve essa variável, ou então escrevemos o log na base a de uma expressão que envolve a variável x é igual ao log na mesma base de outra expressão que envolve a mesma variável. Então, se a nossa equação não está em um desses dois formatos, o primeiro passo da resolução é convertê-la a uma dessas duas formas. Uma vez que tenhamos uma equação em um desses formatos, para resolvê-la, devemos elevar a base a cada um dos dois lados. Observe que a base que escolhemos aqui é a mesma base do logaritmo que aparece nas equações. Este passo é adotado porque ele permite que simplifiquemos a equação usando a propriedade 4 do logaritmo que foi vista na transparência passada. Em seguida, devemos resolver a equação resultante, que agora já não deve envolver mais a função logarítmica. E, finalmente, devemos conferir se as soluções encontradas satisfazem a equação original, que pode ser esta ou esta. Os valores que satisfizerem essas equações poderão ser declarados finalmente como as soluções da equação. Usemos então este nosso roteiro para resolver esta equação logarítmica apresentada no enunciado deste problema. Observe que esta equação já tem um dos dois formatos previstos no primeiro passo do nosso roteiro. Sendo assim, podemos passar ao segundo passo, que consiste em elevar uma base a aos termos de ambos os lados desta equação. Neste caso, como o logaritmo que aparece do lado esquerdo da equação tem base 10, a nossa base a será igual a 10. Então, fazemos 10 elevado ao termo do lado esquerdo igual a 10 elevado ao termo do lado direito. Cumprido esse segundo passo, passamos ao terceiro, que consiste em simplificar esta equação usando a propriedade 4 dos logaritmos. Note aqui que temos uma base 10 elevada ao logaritmo de mesma base de uma expressão que envolve a variável x. Neste caso, a propriedade 4 nos diz que o termo do lado esquerdo é simplesmente igual a aquilo que aparece dentro do log, ou seja, 2x mais 100. Já o termo do lado direito sabemos calcular. 10 à terceira vem a ser 1000. Observe que extraímos a variável x que aparecia dentro do logaritmo e caímos em uma equação linear cuja solução é fácil de obter.
Então, subtraindo 100 unidades dos dois lados, escrevemos 2x igual a 900 e agora, dividindo os dois lados por 2, chegamos a x igual a 450. Essa é a nossa candidata à solução do problema. Para ter certeza de que este valor de x realmente é solução do problema, nós precisamos conferir a resposta. Vamos então pegar a equação original, faça isso sempre com a equação original, e substituir nela a variável x pelo valor encontrado, que é 450. Efetuando então a conta aqui do lado esquerdo, encontramos log na base 10 de 1000. E como, de fato, este resultado é igual a 3, que é o lado direito da equação, concluímos que a solução encontrada é, de fato, a solução do problema. Resolvamos agora mais uma equação. Note, entretanto, que, neste caso, a equação não tem um dos dois formatos previstos em nosso roteiro. Precisamos, então, isolar o termo que envolve x do lado esquerdo da equação. Fazemos isso somando log de 12 na base 2 aos dois lados. Aqui está. Veja que, apesar de envolver o logaritmo, esse termo do lado direito é constante, já que o logaritmo na base 2 de 12 é um número real que pode ser obtido com uma calculadora. Temos, então, uma equação na forma log em alguma base de um termo que envolve x igual a uma constante real, ou seja, uma expressão que não depende de x. Nosso próximo passo consistirá em elevar uma base a ambos os lados desta equação. Tendo em vista que o logaritmo aqui do lado esquerdo tem base 2, a constante a adequada é 2, então faremos 2 elevado a log na base 2 de 4x igual a 2 elevado à expressão que aparecia do lado direito da equação. Apesar de o lado direito da equação ser constante e ser possível obtê-lo com o auxílio de uma calculadora, nós vamos aplicar uma propriedade das potências para simplificar este lado. Então, lembrando aqui que temos uma potência elevada a uma soma de termos, vamos reescrever o lado direito como sendo 2 elevado à quinta vezes 2 elevado ao segundo termo somado do expoente. Agora sim, podemos aplicar a propriedade 4 dos logaritmos a ambos os lados dessa equação. Segundo essa propriedade, se tivermos uma base, que aqui é 2, elevada ao logaritmo de mesma base de uma expressão, esse termo todo pode ser reescrito como simplesmente a expressão, que nesse caso é 4x. Já do lado direito, temos 2 elevado a log na base 2 de 12 e, usando a mesma propriedade 4, descobrimos que isso é simplesmente 12. Lembrando, então, que 2 elevado à quinta é igual a 32 e, dividindo os dois lados por 4, obtemos x igual a 32 vezes 12 sobre 4, que vem a ser igual a 96. Para concluir esse exercício, devemos substituir 96 no lugar em que aparece x aqui na equação original e verificar se essa equação ainda é satisfeita. Fazendo isso, obtemos do lado esquerdo log na base 2 de 4 vezes 96 dividido por 12. Sim, eu apliquei a propriedade 6 dos logaritmos e converti essa diferença dos logaritmos no logaritmo do quociente, isso igual a 5. Agora, então, efetuando o produto, 4 vezes 96 e dividindo o resultado por 12, obtemos aqui do lado esquerdo 32. E sabemos que, de fato, o log na base 2 de 32 é igual a 5, o que nos permite afirmar que 96 é efetivamente a solução da equação.